Amigos da Rede Piratininga de Comunicação, da Connect TV e da Rádio Piratininga AM 970. Mês de julho, aniversário de Águas da Prata. Águas da Prata e São João da Boa Vista é a região toda em festa, porque não tem quem não ame com muita paixão Águas da Prata. E na série de homenagens à estância, nós estamos recebendo no programa de hoje alguém muito de Águas da Prata. Dr. Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, que de Águas da Prata desde sempre, né, Tarcísio? Pois é, tem. Em primeiro lugar, cumprimentar você, a Rede Piratininga de Comunicação, a Rádio Piratininga, Connect TV. Pratense porque tive a felicidade de nascer em casa, pelas mãos da grande parteira que havia em São João da Boa Vista, Dona Tita Durão. Não deu tempo da minha mãe vir para a maternidade, na Santa Casa Carolina Malheiros, e ela me teve em casa em 1959. Então eu sou pratense mesmo, dos poucos, né? Porque como não tem uma maternidade lá e nem hospital, as pessoas vêm nascer em São João da Boa Vista. Tá certo, Tarcísio. E não só de nascimento, mas de muitas gerações de Águas da Prata. Desde quando você lembra que a família está lá? Olha, ou tem participação lá na Prata, São João? Isso, quer dizer, minha família originalmente, Gabriel Ferreira, que é meu bisavô, um dos doadores das terras, que depois, em torno das quais veio se constituir a cidade, não é? Isso desde 1875, quando a água foi descoberta, não é? Mas a fazenda era do Gabriel Ferreira, meu bisavô. Depois o meu avô, José Jorge Ferreira, conhecido como Zeca Ferreira, médico de formação, constrói uma casa em Águas da Prata. Essa casa é de 1914, não é? E ali nasce meu pai em 1932, plena Revolução de 32. E eu nasci na mesma casa onde nasceu meu pai, em 1959. A casa ainda existe, está lá na rua que hoje leva o nome do meu pai, Gabriel Juqueira Ferreira. É uma família também muito envolvida na história, na política de Águas da Prata, né? O pai prefeito, o irmão foi prefeito, deputados, 2 irmãos. O Vogran tem a história dele toda marcada também na Unify, que ele foi diretor, correspondente a reitor hoje. É o tio, né? Exato. Vereador muitos e muitos anos. Meu avô não foi político na Prata, mas o meu pai foi prefeito 2 vezes, lá de 59, a 57, 59, 61, me parece que 61, 65, 66. Depois o meu irmão mais velho, Luiz Logran, vereador também, prefeito. Meu tio Gilberto, que foi vereador por muitos e muitos mandatos, né? E o Paulo e o Fernando, que não fizeram carreira lá, mas que depois se tornaram aí, ambos, hoje um deputado estadual, e o Fernando e o Paulo, hoje ministro do governo Lula. O Tarcísio, Águas da Prata, houve no segundo o IBGE, diminuiu a população de Águas da Prata. Por que você atribui a isso? Olha, tem. Parece-me que, de uma maneira geral, as cidades, nesse último censo, experimentaram um decréscimo. Tem um decréscimo natural, parece que da população brasileira. É um problema que esse censo nosso vem mostrando. Mas a Prata, em particular, já teve uma população muito maior do que ela tem hoje, né? A Prata padeceu enormemente com o fim, né, do uso medicinal das águas medicinais, né? As pessoas vinham a Águas da Prata fazer estação de água, né? Passavam ali 15 dias, 21 dias ou um mês tomando água ou para o rim, ou para o fígado, ou para o intestino, porque as Águas da Prata são várias águas com propriedades distintas, não é?
Então, acho que teve um pouco, muito disso, do fim do termalismo. Depois, uma segunda coisa que me parece é que a prata viveu também o fim, o rescaldo dos cassinos. E quando os cassinos são proibidos no Brasil, Poços de Caldas tem que encerrar os seus cassinos, a prata, pouca gente sabe, a prata teve 3 cassinos. Não é? E com o fim dos cassinos, também você tem esse decréscimo do turismo e etc. Não é? E a prata, eu acho que ela não soube se reinventar tão bem como outras instâncias. Eu pego, por exemplo, a água de Lindóia e a água de São Pedro, que são instâncias que conseguiram dar uma volta por cima, apesar de não ter mais o termalismo, apesar de não ter mais o jogo, etc., e os cassinos, elas se reinventaram e a prata ficou devendo isso. Né? Eu acho que nós, pratenses, temos aí uma dívida com a cidade, no sentido de mostrar um caminho de renascimento para a cidade. A prata é linda como natureza. A prata está pronta, preparada para ter um boom aí, né? Ninguém entende por que esse boom ainda não veio. Não aconteceu. Não aconteceu. Agora está a possibilidade de voltar ao termalismo de novo. Está se falando muito na questão das águas. Você vê alguma perspectiva disso? Qual é o futuro que você acha para Águas da Prata? Eu acho que ela teria que investir pesadamente no turismo. Talvez não seja o turismo que ela experimentou atrás, não sejam grandes hotéis, mas ela tem uma natureza riquíssima e essa natureza precisa ser melhor explorada. Não é? Explorada, bem explorada, tá certo? O futuro do Brasil é um futuro ecológico, então a prata tem que explorar a sua ecologia, tem que conservar aquela mata fantástica que ali existe, tem que conservar os seus rios. Pode melhorar, pode fazer disso um local de convivência. O rio corta a cidade, aquele rio tem que ser um local de convivência. Nós perdemos as rodovias, você tem uma origem ferroviária, não é? Nós perdemos as nossas ferrovias, mas aquelas estações, inclusive a Estação da Prata, é algo que tinha que ser mantido. Não é? Nós podemos fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, eu vejo um futuro para a prata no sentido da exploração de algumas iniciativas, como, por exemplo, o Blues da Montanha. Nós precisamos mais. Eu lembro do Neto, que é o idealizador disso. Não é? É preciso que existam iniciativas nesse sentido. Mais blues na montanha, mais atividades culturais, mais feiras, que é possível que a gente faça. Não é? E que a gente atraia para isso uma indústria hoteleira. Porque é claro que é muito difícil você fazer uma cidade turística quando ela não pode abrigar turista. Então nós temos que investir nisso, não é? Em atrair alguma rede hoteleira. Provavelmente não será aquela rede hoteleira de hotéis gigantes, mas de pousadas de charme, pousadas chiques, pousadas interessantes, em que isso já começa a pipocar na cidade. E eu acho que é por aí que a gente deveria construir talvez um novo turismo. Então, não um turismo de massa, porque a cidade talvez não comporte, mas um turismo voltado para esses eventos, não é? Culturais, esportivos. Eu sei que você gosta muito disso, mas são eventos culturais, ou eventos esportivos, eventos literários que eu acho que a prata precisa. Não é aquele balneário pode ser explorado, inclusive, nesse sentido, abrigar feiras, abrigar eventos, shows, essa coisa assim. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna sabendo um pouco mais da vida do Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, Dr. Luiz Tarcísio, e também da vida de Águas da Prata.
A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Estamos aqui pela Rede Piratininga de Comunicação, pela Connect TV Brasil e também pela Piratininga AM 970, hoje recebendo o Dr. Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira. Falamos bastante, óbvio, de Águas da Prata, porque a alma, o coração do Tarcísio está em Águas da Prata, né? Assim como sua família, muitos e muitos anos também. E nós estávamos falando do turismo, né? O Tarcísio está dando sugestões de como será o futuro de Águas da Prata, como que Águas da Prata deva se reinventar. Águas da Prata, obviamente, é um assunto, principalmente no mês de julho, né? Pelo aniversário, dia 3, mas no dia 9 de julho tem um fato importante que poderia se tornar um grande atrativo turístico também, né, Tarcísio? A Revolução de 32, que em Águas da Prata tem uma característica diferente de todo o estado de São Paulo. Eu acho que Águas da Prata poderia também ser outro caminho, explorar esse turismo, porque a gente tem exemplo no mundo de cidades que viveram uma experiência semelhante. Gettysburg, nos Estados Unidos, por exemplo, bem no centro da Pensilvânia, é uma cidade menor que Águas da Prata, e vive desse único fato, porque ali houve as batalhas na Guerra da Secessão, né, pelo menos algumas batalhas das mais importantes. Quantos apelos Águas da Prata tem além desse, Tarcísio? Pois é, tem essa questão da Revolução de 32 e a prata passa por ela. Né? Me lembro disso. Esse foi o ano de nascimento do meu pai, 1932. E ali você tem na prata, exatamente, você tem uma localidade lindíssima, né? Dos morros ali, dos morros mais altos da prata, do Mirante, e que a localidade se chama exatamente Três Batalhas. Né? E não é à toa. Por quê? Porque a Revolução passou por ali. A Prata tinha que repensar essa história, retomar essa história e mostrar exatamente o que foi. Porque não foi uma coisa qualquer, né? A Revolução de 32 foi uma coisa seríssima no Brasil, uma espécie de guerra de secessão que nós tivemos. E nós vivenciamos isso fortemente em Águas da Prata. Né? O Tarcísio, e é um tema que desperta curiosidade na população, né? Já visto esse exemplo que eu acabei de citar aí. Com certeza. Só tem uma cidade infinitamente inferior em beleza do que Águas da Prata. É um chapadão, né? Tudo reto. Só tem isso. Mas eles recebem mais de 8 milhões de turistas. Coincidentemente também, muito no mês de julho. E coincidentemente, aniversário da Prata, 9 de julho, o aniversário da Revolução Constitucionalista de 32. De fato, você tem falado dessa cidade na Pensilvânia, mas você tem muitos exemplos ali no Tennessee, por exemplo, que são locais onde foram travadas batalhas importantes na Guerra de Secessão. Né? E isso é conservado como um dado histórico. Você passa pelas estradas e aquilo te chama a atenção, né? Para verificar aquilo que foi feito, porque é uma cidade que historicamente foi importante na Guerra de Secessão americana. Por que não a nossa história, quer dizer, onde ela aconteceu, exatamente na divisa entre Minas e São Paulo. Ali na serra, que é a chamada Serra da Paulista, que começa aqui, ou que termina aqui em São João da Boa Vista e vai para o São Roque da Fartura, lá em Águas da Prata.
Tá certo. Bom, temos agora, como já foi dito no bloco anterior, o seu irmão, deputado estadual, o outro irmão, ministro. Seria uma oportunidade de dar um plus aí para a Águas da Prata? Eu não tenho dúvida que a Prata tem que tirar proveito disso. Não é? É difícil isso, né? São duas pessoas que não fizeram a vida política aqui, mas são umbilicalmente ligadas a Águas da Prata e a São João. Quero dizer isso também, a Águas da Prata e a São João, ambos, o Paulo Teixeira e o Luiz Fernando. O Paulo nasceu, inclusive, na Santa Casa Carolina Malheiros, não sei se o Fernando. Ambos nasceram na Carolina Malheiros, aqui em São João. Eles são ligados desde de ter idade, por tudo. A nossa história. A história da Prata se confunde muito com a história de São João. Até porque até recentemente era de São João. Era de São João, se separou, virou município, mas é umbilicalmente ligado. Aliás, elas estão quase conurbadas. Né? O bairro Alegre, nós temos o bairro que chega, o bairro do Lago na Prata, do lado é São João da Batista. Não é isso? Então, o que eu percebo, Artem, esse desenvolvimento da Prata tem que ser um desenvolvimento harmonizado com o desenvolvimento de São João. Até pelo plano diretor de São João, o que a gente percebe é que essa faixa é uma faixa que tende a ser uma faixa turística, como é a Serra da Paulista também, né? Então, e que espero que seja conservado dessa maneira. E tem que tirar proveito disso. São dois deputados, um deputado estadual e um ministro, que não é possível, e tem toda a boa vontade com relação à questão da região. Aliás, nós falamos muito de Águas da Prata e também essa característica, né? Que eu lembre, olha, a Prata foi a primeira cidade da região a ter um ministro. E Águas da Prata, a menorzinha de todas, né? Verdade. Que importância. Nós tivemos políticos aqui de grande, né, o Teófilo Andrade Azevedo, o Teófilo, deputado 40 anos. De grande. Chefe de gabinete do figura histórica de São João, Plínio Sampaio, etc. Mas nós tivemos Luiz José Dezano da Silva, que é o primeiro ministro, que é o ministro do Trabalho. Você lembra de algum outro da região que seja? Não me lembro de mais nenhum ministro. E o Paulo hoje, que é ministro entre outras coisas, da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária. Eu acho, sem dúvida nenhuma, que nós tínhamos que conseguir mais inserção, mais orçamento, mais dinheiro para essas cidades. Aí, quando eu falo dessas cidades, eu falo São João também. Né? E eu acho que São João, o desenvolvimento de São João e da Prata não são indissociáveis. Não são, estão muito ligados. Né? São muito ligados. Então, eu acho que essas cidades têm que, aspas, pelejar juntas. Tá certo. Nós falamos da Prata, nós falamos da sua família, falamos de seus irmãos, não falamos do Tarcísio. O Tarcísio é assim... Estou de volta para o meu aconchego. Estou de volta para o meu aconchego. Você é meu amigo já de muito tempo, estudamos juntos na Unify, sempre via a tua carreira, sei que você adora isso que você está fazendo, esse é o mundo teu, não é? Você teve muita inserção política, espero que tenha, continue tendo. Em suma, eu volto para cá, mas já aposentado da minha atividade de advocacia. Quer dizer, aposentado em termos, porque advogado a gente nunca aposenta. Não aposenta nunca. Não é? Então, em suma, sempre você está envolvido com alguma coisa. Pessoal de comunicação também. Jornalista vai ser jornalista a vida inteira. Acho que eu estou aposentado. Mas não é verdade. A hora que ele tiver um caso na mão, ele vai e escreve. Não é? Em suma, um pouco de volta. Mas, assim, querendo trazer para a minha cidade, trazer para a minha região as coisas que eu pude ver lá fora, que eu pude aprender, e ver se eu partilho isso dessas experiências aqui e dessa minha experiência profissional com a minha cidade. A gente ficou sabendo que você está pensando em alguns investimentos, no bairro Alegre, principalmente. Olha, eu tenho vários planos ali pelo bairro Alegre, que eu amo de paixão. Tenho algumas áreas pequenas ali no bairro Alegre e, sinceramente, tenho ainda muito desejo de ter um pequeno hotel entre São João e Prata. Pois vai ser sensacional isso, né?
Vamos incentivá-lo. E eu gostaria de ter também não eu, porque eu não sou capaz de explorar isso, mas de incentivar a que a gente tenha um belo restaurante em São João da Boa Vista, não é? Existem coisas muito interessantes em São João, mas acho que a gente pode acrescentar. Faltam ainda estabelecimentos assim, nesse sentido. Tarcísio não teve assim uma experiência de eleição, de cargos eletivos como os seus irmãos, mas fez política, foi secretário da Marta Suplicy. Isso. Eu fui, em primeiro lugar, eu fui procurador do município de São Paulo, fiz concurso, etc., fui procurador. Mas quando chega em 1990, 89, 90, o então prefeito de São Bernardo do Campo solicitou à prefeita Irundina que eu fosse trabalhar com ele como um assessor dele, o Maurício, doutor Maurício, advogado também, Maurício Soares. E eu trabalhei ali os 4 anos da gestão do Dr. Maurício Soares. E foi muito interessante, muito valioso, e, de certo modo, vi uma cidade completamente diferente, que é exatamente São Bernardo do Campo. Periférica, na periferia de São Paulo, mas gigante do ponto de vista do orçamento, gigante até nos problemas, não é São Bernardo do Campo. E depois, mais para frente, de volta para o meu escritório, trabalhei também com o Dr. Hélio Bicudo como sócio, tive o Dr. Hélio como sócio, e ele acabou me fazendo a indicação do meu nome para secretário de Negócios Jurídicos, junto com o Dr. Márcio Tomás Bastos, para a prefeita Marta Suplicy. Então, eu acabei sendo secretário de Negócios Jurídicos do município de São Paulo, que é uma coisa extremamente desafiadora também. Eu tinha sido procurador do município, e aí volto como secretário de Negócios Jurídicos. E é uma missão difícil, porque os problemas são gigantes, são espinhosos, mas nada como um bom desafio para quem gosta. Tá certo. E como era a convivência com a Marta Suplicy? Era uma pessoa difícil, fácil? Olha, a Marta ela é uma psicóloga, não é? Então ela sabe bem ler o interlocutor. Não é? E tem assuntos, isso é uma característica dela, são assuntos que ela gosta. E outros que ela não entende, que ela não liga, não quer se envolver. A questão jurídica era desses assuntos que ela queria que alguém cuidasse. Mas ela não queria que trouxesse problema, que alguém cuidasse para ela. Tá certo? Ela não se envolvia com nenhuma paixão com esse assunto, não é? Mas ela queria que, pelo amor de Deus, alguém cuide disso aqui, porque isso aqui não pode me trazer aborrecimentos. Não é? Então, é interessante. E quando você explicava o problema para ela e a solução que você propunha, ela conseguia e fazia isso, argumentava, ponderava, etc., e decidia. Mas ela ouvia. Ainda que ela não gostasse, que não fosse a área dela, ela ouvia. Te devo dizer, bem da verdade, eu não tive nenhum problema com ela nesse sentido. Não diz porque a Marta tem isso, porque a Marta é assim, porque ela é explosiva, porque ela é aquela. Eu te digo, na minha gestão, foi de sempre muita lenheza, foi de muita gentileza. Vez por outra, eu estava num outro andar que não o dela, né? Ela fazia alguma visita inesperada na secretaria. E é engraçado para os funcionários, para os procuradores todos, né? Ver a prefeita chegando no ambiente deles, não é você indo ao gabinete do prefeito, mas o prefeito vindo ao teu gabinete. Ela fazia gestos assim. Né? Então foi muito, muito interessante. Fala uma outra personalidade política que você conviveu e que te marcou, te impressionou, pro bem e pro mal. Olha, eu tive algumas. Sem dúvida nenhuma, Hélio Bicudo. Não é? Hélio Bicudo. Me lembro do Hélio Bicudo em 1974, 73, 74, quando ele escreve um livro que era o meu depoimento sobre o Esquadrão da Morte. Naquela ocasião, nós estávamos vivendo em plena ditadura, já do Médici para o Geisel, era um problema, não é? E ele escreve um livro extremamente corajoso, e meu pai, inclusive, mostra esse livro e diz: olha, esse homem é corajoso. Não é?
E é mesmo, porque ele estava ameaçado, a vida dele ali estava ameaçada, né? E ele desafiou efetivamente o... E era uma pessoa que, se você olhasse, você conhecesse, muito baixinho, muito magrinho, muito pequenininho, você diz, onde é que cabe tanta coragem num homem desse tamanho? É uma contradição, não é? Mas é um gigante no sentido da disposição de briga, de luta e coisa e tal. E quando ele punha a verdade embaixo do braço, a verdade dele, não é? Ele saía e ele brigava, e ele escrevia, e ele era disciplinado. Isso é uma pessoa que me impressionou pela vida dele, etc. Outro que eu gostei também demais, de ver como tratava as coisas, né? Um exemplo de prefeito foi Maurício Soares, prefeito de São Bernardo do Campo. Hoje falecido, depois ele se separou do PT, foi para o PSDB e tal, mas uma pessoa que me causou profunda impressão pelo modo como tratava as coisas, não é? Sempre com voz muito baixa, sempre ponderado, ouvia, ficava rouco de tanto ouvir, não é? Essa é a expressão, ficava rouco de tanto ouvir, mas é uma pessoa que ponderava muito e decidia, mas muito calmamente, não é? E muito alegre, não fazia política com fígado, mas fazia uma política alegre, uma política de certo modo. Nosso Elson Barbosa aqui de São João, eu o via dessa maneira também, uma pessoa altiva, não é? Positiva, que não carregava rancores ou remorsos ou coisas do gênero. Uma pessoa extremamente positiva, para frente, para cima. Assim eu vi o Maurício, e vi dizer a Marta. Me impressionou profundamente, porque a Marta é uma pessoa determinada e fez acho, do meu ponto de vista, mas acho que a população de São Paulo também acha, fez um mandato excelente à frente da Prefeitura de São Paulo. Para uma mulher, nós sabemos a origem da Marta, né? Desde o TV Mulher, uma mulher que sempre esteve empenhada nas brigas, nas coisas, no empoderamento feminino, né? Gerir uma cidade cercada de homens e tendo que discutir com empresários do transporte, empresário disso, empresário daquilo, é uma postura difícil, mas ela sempre foi muito, muito firme. Admiro tanto Marta quanto Erundina, as duas prefeitas de São Paulo. Se não me engano, em 500 anos de história, as duas únicas prefeitas. Duas únicas prefeitas. São Paulo teve até hoje. Exatamente. E numa época pior que hoje, né? Muito mais difícil, muito mais difícil. E a Marta não fazia questão de fugir das polêmicas, né? Até na profissão dela, como sexóloga. Não. Tocava temas que eram tabu para a população. Exato, e ela enfrentava, né? Exato. Ela não, nada disso era tabu para ela. E tabu para ela era bom para ela discutir. Ela gostava de discutir os tabus mesmo, até como psicóloga. Né? Eu acho que fazia parte da formação dela discutir esses tabus, né? Colocar isso. E por quê? O conceito, o preconceito. Né? A gente é cheio dessas coisas. Né? Então, era, nesse sentido, uma pessoa admirável. Eu acho que tem muito profundo respeito, tanto pela Erundina, que não a conheço profundamente, né? Mas nem tanto quanto a Marta, mas eu admiro a ambas nesse sentido. Acho que Marta ainda fez uma gestão extremamente valiosa no sentido de colocar a educação, os céus, como uma prioridade da gestão dela. Tá certo. O programa está chegando ao fim, infelizmente, Tarcísio. Nós não esgotamos nem um terço do que nós tínhamos para te perguntar aqui, né? Queríamos saber sobre os seus planos, queríamos saber suas impressões sobre a política local, queríamos saber sua opinião sobre os últimos acontecimentos, a polarização da política, mas queremos saber muito sobre as suas viagens. Já fez a volta ao mundo, conhece o mundo todo, ainda está nos planos aí? Falta o que para conhecer agora? Tem sido uma dedicação minha a isso, né? Porque o desconhecido para mim é uma coisa sempre muito impressionante, né? E o tempo que sobra, o dinheiro que eu posso, eu gasto muito bem com viagem.
com as viagens. Nós vamos fazer um programa especial, você contando só sobre as viagens. Né? Eu tenho muito lugar ainda que não conheço. Tenho certeza que eu tenho muito mais para rodar ainda. Mas eu queria, antes que você finalizasse, parabenizar você. Parabenizar você e a Rede Piratininga de Comunicação pela mudança que vocês estão fazendo na comunicação dessa rádio. Não é a primeira vez que eu falo aqui, nem a segunda. Eu falei aqui quando ainda tinha 17 anos, quando eu participava do centro estudantil, mas eu vim aqui na rádio para falar quando eu era do diretório acadêmico da faculdade, tá certo? E estou de volta aqui. Eu me lembro de ter estado aqui quando nós fizemos um show do Ivan Lins aqui no CIC. Quer dizer, essa rádio eu aprendi a respeitar. Adoro a Rádio Piratininga e acho que a ideia da Rede Piratininga é uma ideia vitoriosa. Eu espero e ponho muita fé no sucesso de vocês e da rádio, da rede, da Connect, nessa empreitada que você está levando. E eu sei que ela está em excelentes mãos, porque é alguém que conhece comunicação, que é o teu caso. A gente tenta. Vamos tentando. O carinho pela Piratininga é enorme, né? 76 anos de história. Imagina. É uma história que tem que ser preservada. Nem fala. Né? Tá ligada à história de São João, intrinsecamente também, não tem como separar aí. Mas precisava uma pessoa como você para dar esse input nessa retomada. Agradeço aí o conceito, mas tem muita gente boa. Mas atrás eu tenho certeza que você tem um grande background, mas eu digo, você é uma pessoa de comunicação, então eu fico muito tranquilo que ela vai ter um grande futuro. Aí, você me deu mais temas, o Tarcísio, o diretório acadêmico, esse show do Ivan Lins. Precisamos ver aqui. Mas teve a peça 13 com o Paulo Goulart. Olha aí. Nós fizemos bastante aqui, agitamos culturalmente a cidade naquela época. Tá certo. Então já fica o convite aberto aí, te esperando uma outra oportunidade aqui na Rede Piratininga de Comunicação, na Connect TV e também na Piratininga AM 970. Um abraço, Tarcísio. Obrigado. Muito obrigado, Artemio. Muito obrigado. Parabéns à Rádio Piratininga mais uma vez.